É real, pessoal, tá acontecendo o Pogba no Corinthians. Você aceitaria pagar 3 milhões de reais pro Pogba jogar no Corinthians na próxima temporada? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. A despedida de um ídolo, vamos fazer aqui a reação. O vídeo de hoje acho que é o mais importante aqui do canal, hein, pessoal? Então se inscreva aí no canal, curta o vídeo, vamos fazer aqui uma reação, uma análise aqui das notícias do Corinthians. Todos os créditos estão aqui na descrição. Se inscreva no canal, curta o vídeo e já sabe, né? Bora para as notícias. Um vitorioso. Esse é José Paulo Bezerra Maciel Júnior, o Paulinho, um dos grandes volantes do futebol brasileiro da última década, que pendurou oficialmente as chuteiras neste sábado em jogo de despedida no estádio do Canindé, botando assim fim em um ciclo dentro dos gramados. Ciclo esse que poderia nem ter início, isso porque Paulinho queria deixar o futebol após a sua primeira passagem na Europa. Eu sofri um pouco aí de racismo, né, na Lituânia, na Polônia não, mas chegou um momento que o clube não estava tão organizado, né, na Polônia, já estava aí para ser pai da Ana Beatriz, né, e aí eu decidi voltar, porque estava sofrendo, estava longe aqui da minha família, só que quando eu volto pro Brasil, eu vou no Thiago Escuro, no Pão de Açúcar, e falo que eu quero parar de jogar futebol. Isso 2008. E aí, pô, mas como assim? Eu falei, sofri racismo, a questão financeira é ruim, pô, não quero mais. Mas Paulinho não parou. Atuou pelo Pão de Açúcar até se transferir para o Bragantino, quando veio o primeiro contato com o Corinthians, o clube que mudaria a sua trajetória no futebol. Joga no Pacaembu, Corinthians e Bragantino, nós perdemos de 2-1, e daí ali já começa o interesse do Corinthians, só que faltavam ainda 15 jogos. Então, para um garoto, né, você joga a segunda rodada só do Paulista, aí você vê o interesse do Corinthians, você fala, cara, mas o Campeonato Paulista tem muitos jogadores. Quando eu chego no Corinthians 10, eu chego na Fazendinha, Parque São Jorge. Apresentação. E aí você vai caindo a ficha, né? Com o passar dos dias, não é no dia, com o passar dos dias você vai vendo que você chega onde você sempre sonhou. As grandes atuações pelo Timão e pela seleção resultaram em um retorno à Europa. Primeiro no Tottenham, onde disputou o campeonato mais difícil de sua carreira. Quando eu chego no Tottenham, era muita diferença da Premier League de hoje. Era muita força, né? Tanto é que eu tenho uma primeira temporada boa, só que a segunda temporada eu já sofro um pouquinho. E depois no futebol chinês, o seu maior desafio, uma cultura e um modelo de jogo completamente diferentes, mas também uma felicidade sem igual. Pra mim foi maravilhoso, cara. Foi o lugar que eu fui e a minha família foi muito feliz. Felicidade maior, porém, foi quando veio a grande surpresa, a oportunidade de se juntar ao Barcelona. Tinha o jogo do Guangzhou, convocação para a seleção brasileira. E aí a minha esposa falou assim, você vai fazer o gol, no jogo você vai fazer gol. Aí eu falei, beleza. Um cara que eu costumo fazer uns golzinhos, né? Tá tudo certo. Você vai ser convocado para a seleção brasileira? Né? Eu falei, também pode ser, porque eu já vinha sendo convocado. E o Barcelona vai comprar você. Aí eu falei, peraí, fazer gol, beleza. Ser convocado, beleza, agora Barcelona aí você já tá falando demais. Calma, né? Calma, vamos com calma, vamos devagar, é uma multa muito alta. Acabou o jogo, ganhei, fiz gol, fui convocado, pego o telefone, 10 ligações do meu empresário. Aí eu, liguei, né? Fala, boss, ele falou, Barcelona pagou a multa. E desligou. Eu falei, não, você vai atender. Boss, e aí? Não, Barcelona pagou a multa, tal, tudo certo. Eu falei, não é possível. E depois da experiência na Espanha, o retorno à China, onde é ídolo do Guangzhou Evergrande. Porém, Paulinho percebeu que era hora de retornar ao Brasil e voltou para onde prometeu que voltaria, para o Corinthians. Voltei. No início,
bem, né? Obviamente depois de muitos anos fora, né? Eu saí em tinha saído a primeira 2006, depois saio 2013 e volto só 2021, né? Volto bem, mas depois tem a questão da lesão, e isso me atrapalhou muito, né? Aconteceu, mas hoje eu falo, cara, aconteceu no final, né? Que tinha que acontecer, mas volto, cara, convicto, que queria voltar pro Corinthians, queria jogar no Corinthians novamente. Essa foi a última vez que Paulinho entrou em um gramado para realizar uma partida de futebol. Em uma trajetória completamente vitoriosa. Ídolo no Corinthians, ídolo na China, 2 Copas do Mundo e o ápice, o Barcelona. É uma carreira completa e uma carreira que Paulinho tem muito orgulho. Hoje, analisando bem tudo que eu passei no futebol, o menino que saiu do campo do Roncador, né, do Parque Novo Mundo das Casinhas, hoje eu me orgulho. Hoje eu falo que eu sou um cara privilegiado, vencedor. Do Parque Novo Mundo para o mundo. 16 títulos, 180 gols, 719 partidas oficiais. Agora é hora de novos desafios fora dos gramados. Se tornar coordenador técnico do Mirassol, mas com a certeza e o legado de um atleta que fez história em todos os cantos do planeta. E na manhã deste sábado, o ex-meia Paulinho despediu-se oficialmente do futebol. Realizou uma partida de despedida aqui no estádio do Canindé, com a presença de 5, 6 mil torcedores, aproximadamente, a grande maioria corintianos. Até porque o Paulinho viveu grandes momentos com a camisa do Timão, embora também tenha atuado pelo Tottenham da Inglaterra, pelo Barcelona da Espanha e também pela seleção brasileira. Um dia de muita emoção, e a gente acompanha agora alguns momentos, né, que o Paulinho viveu ao lado de amigos, né, e também de companheiros do futebol. Obrigado e gratidão. Amo você. Mais do que um excelente profissional e um grande jogador de futebol, que deixa uma marca clara no futebol brasileiro e no futebol mundial, é uma pessoa extraordinária, de grande caráter, de grande personalidade. E que ganhei um amigo para a vida, portanto. Paulinho é um amigo que o futebol me deu, que com certeza eu vou levar para a vida toda, como se fosse um irmão para mim, assim, né? Tanto que eu vim de Londres hoje, cheguei 5 da manhã e estou aqui brincando com ele. Olha. Falei que se tivesse a oportunidade eu estaria com ele nesse último dia aqui no campo. E esse momento aqui de confraternização, de celebrar a carreira de um grande amigo antes de ser um grande jogador, é muito, muito gratificante também. Fico feliz por ele ter lembrado, ter chamado, ter convidado, e que ele tenha mais sucesso agora do que quando ele jogou dentro dos gramados. Sei que é difícil, que o sucesso foi grande, mas eu tenho certeza que vai ser um grande gestor também. Cabeçada pro gol! Gol! Paulinho do Corinthians! Olha lá, números da carreira do agora ex-jogador Paulinho. Atuou por 9 clubes, conquistou 16 títulos. Os principais como profissional: Corinthians de 2010 a 2013, 2022 até 2024. Principais clubes como profissional. Depois, o momento mais importante da carreira do Paulinho, aquele gol contra o Vasco da Gama, quartas de final da Copa Libertadores de 2012, ali no finalzinho, o gol da classificação à semi. Você estava no Pacaembu naquela noite? Estava sim, um pouco antes o Vasco podia ter feito o gol, né? Sim. Que iria sacramentar a grande... Diego Souza. Com o Cássio, né? Foi ali que começa a surgir para o torcedor corintiano o ídolo Cássio, né? Porque foi uma defesa muito marcante, depois fez do Mundial também outras, mas enfim, aquela foi determinante. E o gol, do jeito que foi, né? O Tite estava expulso, estava lá no alambrado, ele vai lá e sobe o alambrado, onde está mais ou menos o lado do Gaspar, né? Lá na arquibancada. Enfim, foi um gol que, a partir dali, eu acho que era óbvio. Depois vem semifinal, final, é Boca, não sei o quê. Mas eu acho que o jogo mais temido ali era Vasco e Corinthians. Quem passar aqui vai chegar e tal. Hoje à tarde deixou uma nos stories, a gente vai mostrar. Ou pelo menos mexeu com o imaginário do pessoal, né? Então, mas talvez mais do que isso.
Esse que está mais próximo ali da foto é o Pedro Silveira, diretor financeiro do Corinthians, ao lado dele, do lado esquerdo, segurando o telefone, o Memphis Depay, fazendo uma chamada de vídeo, ali, um FaceTime com o Pogba. E ali ele escreveu em inglês: sempre ótimas conversas com meus amigos. O que ele quis dizer aí, Mauro Naves? Você que, entre nós três aqui, é quem de longe tem mais cancha nesse negócio. Eu acho que é isso aí que o Pedro está dizendo. Mexe mesmo com o imaginário. Pode ser que ele até tenha dito. E aí, quando é que vai jogar? Quer vir viver uma experiência aqui? Corinthians, né? Quer viver no Brasil? Vem pro Corinthians. Mas assim, é muito difícil o negócio. Acho que é difícil o negócio se concretizar. Você acha mesmo? Não é, não? Sim, não, hein? Eu acho que aquela história, vou bater um papo aqui com um amigo meu, porque estão falando dele aqui no meu time. E também vou aproveitar para dar uma movimentada. Né? Eu não sei o nível de amizade do Memphis com o Pogba, mas pelo jeito é uma amizade bem estreita. O cara pode falar, vem pra cá, mó barato, a torcida é maluca, o time tá ficando bom, a gente vai disputar coisas aqui pro continente importantes. Sim, aí o Pogba, não descarto essa ideia não. Me dá um tempo aí ele vai ver com os empresários que salário, que time ele conseguiria jogar por lá. Tem tudo isso também ainda, né? O cara pensa em grana ainda, assim. Por mais que ele queira viver essa experiência. Cumprindo suspensão, essa suspensão foi diminuída, né? Sim. De 4 anos para 18 meses. E existe a contagem retroativa. Ele já poderá jogar em março. Quer dizer, em março ele perderia pouco da temporada brasileira. Mas precisa entender qual será o Corinthians de março, né? Então, o Corinthians que joga pré-Libertadores, se ele avança na primeira fase, se ele cai numa segunda fase de pré-Libertadores, ele vai para uma Sul-Americana. Fase de grupos. Mas eu também acho, quando você olha ali, o time que vai enfrentar primeiro, talvez depois no Barcelona, acho que tem que passar alguma coisa internacional, o Corinthians vai jogar. Agora, acho que está muito mais no imaginário por enquanto, Pirral. Acho que o papo ainda é muito mais aí do lúdico. E o Depay não é bobo, o Depay entendeu onde ele está, o Depay já se ambientou. Ele vai aqui, faz uma festa ali, visita a quebrada acolá, está tentando viver ali a cidade como poucos, ele está acompanhando o noticiário. Então, essa postagem foi muito debatida com todo mundo que estava na mesa. Falou, bota aí para dar uma movimentada, o pessoal vai comentar, estamos nós aqui comentando. Não acho que seja exatamente uma relação direta de acerto, mas é aquilo, são amigos que conversam quando a proposta está na mesa. É parceiro, é truta do Memphis Depay, está passando as férias com ele? Então, e aí é o cara certo para perguntar assim, vem cá, quanto teria para pagar de salário para esse cara aqui? Pergunta para o Pedro aí. É o que o Memphis deve ter perguntado. Então dá um toque nele lá, vê se ele topa por menos. Dá um chaveco lá, fala para ele que é bom. Vemos que dinheiro não deve ser o problema do Pogba, né? Mas não vem de graça por isso, né? Não é o de ninguém que joga aí nesse nível, mas não vem assim só para passear aqui porque é legal vir jogar no Brasil. O Memphis veio, também não deve ter problema de dinheiro, mas o cara vem, mas 3 milhõezinho o Memphis? Então. Podia vir por 1, podia vir por 500, por 300. Resolve o problema que é uma beleza. Mas enfim, um beijinho só. Agora, acho que o Corinthians teria dinheiro. O Corinthians está pensando mais que contratou muita gente no meio campo. Claro, ele é um cara diferenciado, midiático, imagina, ele junto com o Memphis e tal, ia entrar no time. Mas o Corinthians ali se vender o Bidu, aí tal, mas tem o Garro ali no meio, o Carrillo jogando bem. Que a necessidade maior é a de um lateral esquerdo. Exatamente. Ainda. Mesmo o Bidu tendo terminado bem a temporada. Mas o Bidu pode até sair. É o único ali, o primeiro a ter opções. Porque o Yuri foi muito bem e tal, mas os caras estão pedindo 100 milhões de euros na multa internacional. Nós estamos falando de 600 milhões, não é aí? Bruno é para presente, 500 milhões para o mercado interno. A gente viu aí que nessa temporada os mais caros custaram o Luiz Henrique, Almada, o Alcaraz, coisa de 160, 150 milhões, né? Hoje está falando em multas. De 20 a 23 milhões de euros. Foi 25 por 25 no Botafogo, que o Texto gasta ali 50 para comprar os dois, que foram baita destaques. Agora você vai pensar num cara de 500 milhões assim? Claro que é o topo, o cara põe lá essa janela na Europa não é a janela boa, né? Não, põe isso de teto, claro que tem conversa, é para ninguém também ir lá perturbar, porque ele terminou o ano muito bem, o Corinthians tem 50% do valor, né? O outro 50% do Yuri ainda é do Zenit. Mas para começo de conversa. Mas não vai aparecer, eu acredito, ninguém. Até teve no meio do ano, né? Ele podia ter ido para a Europa, mas não era nesse nível de valor. E olha que ele não estava tão bem. Aí agora
merece, foi o artilheiro do ano, ok, no futebol brasileiro. Um dos artilheiros do campeonato e no ano foi ele, né? 31 gols. Aí você pensa que o Pedro ficou 6 meses sem jogar e fez 30. É gol demais, né? A média do Pedro é sensacional. Mas o Yuri demorou para fazer esses gols, né? Praticamente, os gols que o Pedro fez no primeiro semestre, ele fez no segundo, porque o que ele perdeu de gol no primeiro semestre foi impressionante. Então, teve essa virada de chave. Mas acho que o Corinthians tem que ficar. Aí o Pogba, aí chega, aí tá, vai jogar, agarra o Pogba, tira o Carrídio. Não sei, sabe? Assim, não é necessário. Na lateral, tem um problema. Estão falando aí do Arana, também estou achando estranho, parece que o Atlético está se desmontando, vai se desmontar, porque... o investimento do Atlético é muito alto para quem não vai jogar a competição que mirou. Numa chamada de vídeo com Paul Pogba ao lado do Pedro Silveira, o diretor financeiro do Corinthians. E aí tudo modifica, né? Tudo muda. Não é apenas o interesse do Pogba lá numa conversa com o Luva de Pedreiro dizendo eu jogaria de graça no Corinthians, o Memphis, não sei o quê. Não é apenas isso. É o Memphis ligando para o Pogba do lado do diretor financeiro. Tudo bem, eles poderiam estar numa janta ali e tal, mas aí eu preciso dizer para vocês que a conversa existe, gente. A conversa existe. Não é só por essa foto, mas essa foto ela simboliza de que a conversa existe. Eles não estavam falando ali sobre a alta do dólar. Eles estavam falando sobre, evidentemente, a possibilidade de Pogba vir ao Brasil, jogar no Corinthians. E eu falava aqui, né, inclusive na comparação com o Marco Verratti, que foi outro jogador oferecido ao Corinthians, o italiano lá que jogava no PSG, que está na Arábia Saudita, de que o Pogba ele tem mais a cara do Corinthians, no sentido da brasilidade que o Memphis carrega. Né, o Memphis tem uma brasilidade, né, embora, as suas raízes africanas demonstram isso, né, e acho que é por isso que ele se adaptou tão bem ao Corinthians e ele está amando viver o jeito Corinthians de ser, o jeito brasileiro, um cara que é completamente diferente, né, completamente diferente. Eu conversei com alguns jogadores do Corinthians que me disseram assim, cara, o Memphis ele é uma estrela, mas ele é, como direi isso, né, ele é do povo, cara, ele é do povo. Ele gosta da bagunça, ele gosta no bom sentido, né? De estar no meio do churrasquinho, da pelada, do torcedor. Bom, eu nem preciso ficar falando isso para vocês, né? As atitudes do Memphis falam muito mais. O cara que vai lá para a quadra da Gaviões, o cara que vai lá pro ABC Paulista, ali numa comunidade em Santo André ou São Caetano, se eu não me engano, foi lá, conviveu com as pessoas. É isso, ele se envolveu, ele poderia simplesmente ficar dentro de um helicóptero, dentro de uma mansão luxuosa, chegar no CT, treinar e ir embora. E ninguém o criticaria por isso, porque dentro de campo ele resolve. Agora, eu também acho, e aí é uma opinião minha, evidentemente, que ele resolve dentro de campo e a sintonia dele com os jogadores, com o grupo, e a coisa está dando tão certo por conta disso. Porque ele também se envolveu no resto, no todo. E por isso a adaptação foi muito rápida. Eu penso que o Pogba, até pela proximidade que ele tem com o Memphis Depay, que faz o meio de campo, né, muito bem feito, né, dá para perceber, e também pelo jeito do Pogba, né? Pogba também é um jogador mais latino, assim, né, no seu estilo, na sua irreverência. Cara, eu tenho absoluta certeza que esse cara também não teria dificuldades em adaptação, ainda mais com um parceiro ali fazendo meio de campo. Vocês acham o que nessa conversa? Que o Memphis não disse pro Pogba como que ele está se sentindo, como que ele está recebido, como que é o clima da Neoquímica Arena a cada jogo, como a torcida está empolgada, como a perspectiva do ano que vem ela é positiva, como ele foi abraçado e ao mesmo tempo está curtindo tudo que ele está vivendo por aqui. Vocês acham que esse relato não foi passado ao Pogba? E é isso que eu tenho para dizer para vocês. O Pogba deu ok. Só que assim, esqueçam essa história de jogar de graça, tá? Ele precisa receber um valor considerável. Considerável. O jogador que tem mercado, o staff do Pogba ainda bate na tecla de que ele teria mercado na Europa, que ele teria que ficar por lá. Então talvez o momento de você pegar o Pogba, de você captar o Pogba, seja justamente no momento de vulnerabilidade, quando ele está suspenso por doping, em que não tem contrato nenhum
em que ele vai demandar um tempo para voltar, porque assim, nós estamos numa outra condição em relação ao futebol europeu. A gente tem consciência disso. Então, para você pegar um jogador desse quilate, poxa, muitas vezes a gente reclama, né? O cara veio em fim de carreira, o Suárez veio jogar no Grêmio sem joelho. Cara, se ele tivesse com os 2 joelhos bons, ele ainda estava no Barcelona, ou hoje já estaria no Real Madrid ou qualquer outro clube. Fala, nação corintiana, começando, iniciando e dando continuidade aqui. O Romero aceitou a renovação automática de 1 ano, né? Então, cara, muito importante, estava no impasse, né? Ele queria 2, e a renovação automática era apenas 1 ano. Então, o Romero, né, havia acionado essa cláusula que é automática no contrato dele por ter participado pelo menos 45 minutos de 60% dos jogos oficiais do Timão em 2024. Então, ele renovou aí por 1 ano. A próxima temporada teremos Romero. Na minha opinião, teria renovado por mais 2 anos, porque o Romero é muito Corinthians. Você acha que ficou de bom tamanho 1 ano? Você daria 2 anos pro Romero? Deixa aqui nos comentários. Vale ressaltar, tá, pessoal? Que neste ano, mais do que participar das partidas, o atacante terminou como um dos destaques do Corinthians ao ser vice-artilheiro com 16 gols, né, atrás de Yuri Alberto, mostrando aí todo o seu protagonismo de sempre com a camisa do Timão. O Romero sempre cresceu em jogos, né, em jogos que o Corinthians estava numa má fase, ele cresceu com o time e parece não sentir, né, esse peso aí de jogar com a camisa do Corinthians. E aí eu trouxe aqui essa pergunta, ainda precisamos de laterais, né? Porque vimos aqui uma ascensão dos nossos pontas, dos nossos laterais no término da temporada, né? Onde, né, o Matheus Bidu e o Mateuzinho, né, se encaixaram muito bem ali, assumindo ali a lateral direita e a lateral esquerda. O Matheus Bidu mais como um ponta esquerda, né? Então, quando jogava com 3 zagueiros, ele ficava mais como um ponta, mas cresceu muito de rendimento. Mas mesmo assim, o setor, né, de inteligência do Timão vê a necessidade de contratar um lateral esquerdo. É complicado porque tá inflado já, né? Temos o Matheus Bidu, temos o Palácios, que está machucado, sabe lá Deus quando irá retornar, e temos também o Hugo, lateral que fez muitos jogos, né? Quando não tinha ninguém ali na posição, ele fazia ali o feijão com arroz, né? Muito bem feito, feijão com arroz, mas nada mais do que isso. E o Mateuzinho, cara, na sua opinião, precisamos de mais um lateral aqui? Né? Você acha que o Coringão precisa mesmo investir em mais um lateral? Comenta aí. Na minha opinião, não, cara. Acho que tá bom, essa é a minha opinião, quero saber a sua, tá? Na minha opinião, não, acho que tá bom os laterais que estamos... Né, que nós temos aí para a próxima temporada, são muitos jogos, mas temos o Fagner e o Mateuzinho, e temos também 3 laterais aí que eu acabei de citar para lateral esquerdo. Eu acho que é suficiente para não deixar mais inflado. Só se for uma oportunidade de mercado muito grande, aí beleza, mas caso contrário, não. Mas eu quero saber a sua opinião também. Você acha que o professor aqui, o Antônio de Oliveira, foi injustiçado? Por que eu faço essa pergunta? Ontem, na despedida do Paulinho, né, do Canindé, ele criticou a falta de oportunidade de reforçar o time antes de ser desligado. Eu achava ele um baita técnico, tanto que, né, ele teve relação com muitos jogadores, o Paulinho foi um deles, né, o Paulinho convidou o técnico português para estar no jogo de despedida da carreira dele. O Yuri Alberto, em uma outra oportunidade, também num podcast, falou a respeito, né, do professor, falou que ele é um cara muito bom, que a forma como ele trabalhava combinava muito, né, com o jogo do Yuri Alberto. Então, cara, eu acredito que sim, foi um bom técnico e ele foi um pouco injustiçado, mas o futebol brasileiro é aquilo, se você não dá resultado, precisa mudar algo, precisa achar um culpado, precisa dessa alteração rápida, o que eu acho um ponto muito negativo aqui no nosso futebol. Acredito que o treinador deveria ter mais tempo, né, para dar continuidade ao trabalho. Estavam se falando na troca, né, do Ramon Dias já para a próxima temporada, mesmo com essa ascensão aí no final, né, da temporada. E aí, com muito esforço, vai continuar aí para a próxima temporada, mas ele já começa meio bambo. Se não começar dando resultado, ele cai, cara. Eu acho que se perder o Paulista, ele cai, tá? É a minha opinião. Se perder o Paulista, o Ramon Dias e o Emiliano Dias, seu filho, cai. É a minha opinião. E o Corinthians vai atrás de outro técnico, lembrando que o time tá numa crescente, então vai ter que arrumar um culpado. Se cair, vai ser a culpa do técnico mesmo,
quebrando o recorde de vitórias consecutivas na competição do Campeonato Brasileiro. Você concorda? Você acha que o Antônio de Oliveira foi injustiçado? Ele merecia mais tempo no comando do Timão? Comenta aí para sabermos a opinião da Fiel. E aí, dando continuidade aqui também, o próximo jogo aqui da Libertadores, né, o Timão da Libertadores, o confronto definido, eu sei que já trouxe a informação aqui, mas aqui tá as informações das datas, né? Então, dia 19 de fevereiro é o primeiro jogo contra a Universidade Central. Eu acho que não tá definido o estádio aqui ainda, né? E o jogo de volta, o Coringão decide em casa, 26 de fevereiro, na Neoquímica Arena. Então é isso, o Timão da Libertadores, né? Para escrever a história e voltarmos a ser campeão da Libertadores aí na próxima temporada. Tenho certeza que é muito factível para conseguirmos isso e o Corinthians ser campeão da Libertadores e trimundial, né? E aí eu cheguei aqui aonde eu queria chegar, que eu acho que é a parte alta aqui do vídeo, sobre o provável time dos sonhos do Corinthians aí, no caso com a chegada do Pogba. Então tá aqui, cara, olha, quem vai sair, né, pro Pogba entrar. Saiu a foto aí, né, do Memphis Depay conversando com o diretor financeiro do Corinthians na ligação lá, eles falando de vídeo. Então, pessoal, é real. Pogba pode jogar pelo Corinthians em 2025, só não vai jogar o começo da temporada por conta do doping e tudo mais, vocês já sabem disso. Então, o provável Corinthians seria assim, é o time dos sonhos esse? Vamos lá. Mateuzinho, André Ramalho, Hugo Souza, Gustavo Henrique e Matheus Bidu na lateral esquerda. Aí vem um homem, o Pogba, certo? Carrídio, Breno Bidon, Garro, Yuri Alberto e Memphis. Cara, pra mim, o time tá muito bom. Não tá pouco bom, não, tá muito bom. Tá um time dos sonhos? É o time dos sonhos. Trocaria o Gustavo Henrique por um outro zagueiro. E as laterais passa de ano, raspando. A gente acabou de falar aqui no vídeo, né? Tá bom, cara. Tá ótimo. Dá pra gente conseguir muita coisa com isso. Lógico, se chegasse um lateral direito ou um lateral esquerdo com mais experiência, né? Melhor, o Arana, por exemplo. Cara, aí ficaria o time assim, sonhos. Né? E a lateral direita tá bom ali, o Mateuzinho e o Fagner brigando por posição. Mas acontece aqui, pessoal, que é o seguinte. O Pogba, ele não vai jogar de graça no Corinthians, pessoal. Esquece isso. Né? Ninguém trabalha de... Você trabalha de graça? Se você trabalha de graça, cara, ninguém trabalha de graça. Né? Todo mundo quer... Né? A Bíblia diz, né, que o trabalhador é digno do seu salário. Então, cara... Né? Então, olha... Só que nessa posição que o Pogba entrou, nós temos o Alex Santana, tá jogando bem, né, muito bem. E nós temos também o Ranieri, que também está jogando bem, certo? Então nós temos dois jogadores muito bons ali, né? Eu falei do Rony também. Vocês falaram que o Rony não é um jogador mais pro Corinthians, né? Já foi um tempo e é de fato, né? E tem ele para voltar também. Tem mais algum volante? Acho que tem, né? E aí, cara, eu falei desses dois porque pra mim esses dois são titulares, tá? O Ranieri e o Alex Santana são titulares aqui do time. Cara, nós já temos, né, para essa posição, sabe? Aí você vai ter, porque assim, para mim o salário dele vai ser um salário de midiático, né? 3, 4 milhões de reais por mês. Para uma posição que nós já temos suprida, sabe? Então, cara, eu não sei se faz muito sentido isso. E aí que eu quero saber de você, né? Eu, para ser bem sincero, não tenho uma opinião formada sobre isso ainda. Né? Porque, cara, quem não quer o Pogba no time do Corinthians? Quem no time? Né? Seria hipócrita se alguém falasse que não queria. Então, eu tô muito em cima ainda, eu quero saber de vocês. Comenta aí se você acha que faz sentido essa contratação, beleza? Então é isso, pessoal. Se inscreva no canal, curta o vídeo. É um prazer ter você aqui. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu!